Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para todos os brasileiros. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma pergunta: o que acontece com o Brasil? E ao mesmo tempo tentar responder: o que acontece com o Brasil? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Samuel Guibo, eu moro aqui no Japão já há 52 anos, posso dizer, né? Que eu vim para cá pela primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, há 52 anos atrás. Aqui fiz o curso básico, né, o primário, o ginásio aqui, retornei para o Brasil novamente, lá terminei o ginásio, o colégio, fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo, sou arquiteto, portanto, formado em 1980, e trabalhei também para a Varig durante 16 anos, a nossa querida Varig, que hoje não existe mais, também é um problema que realmente, devido a esse nosso governo, né, que eu digo assim, o que acontece com o Brasil, eu digo corrupção, né? Sempre existiu, mas não de uma maneira tão deturpada como nos últimos anos veio acontecendo, né? Trabalhei na Varig de 1973 até 89, 16 anos, né? Deixei muitos amigos, era a nossa Varig, era onde a gente ia para o exterior, onde tinha o escritório da Varig, ali era o nosso consulado brasileiro, porque a Varig realmente representava o Brasil. Isso todos sabem, é indiscutível. Mas eu vou deixar essa matéria para uma outra discussão, né? Gostaria de dizer o seguinte: o que acontece com o Brasil hoje? O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo mudou repentinamente devido ao nosso meio de comunicação, que mudou de repente. Hoje, por exemplo, os grandes meios de comunicação, tipo no Brasil a Rede Globo, já não tem mais aquela força que ela tinha, nem os coronéis que eram detentores de todo o meio de comunicação, não tem mais também. Já perderam da noite para o dia para o nosso grande veículo de comunicação, que é esse que vocês estão assistindo hoje, é a internet, né? E dentro da internet, o Facebook, que é hoje com esse Facebook que a gente conseguiu reencontrar vários amigos, primos, parentes. É aqui que a gente se uniu novamente, a gente faz a troca das fotografias de infância e parentes novos que nasceram, que a gente não conhece. Então, o meio de comunicação é uma coisa incrível o que acontece hoje, e é para isso, e foi com isso que o governo também perdeu toda a sua autonomia, ou toda a sua malandragem, digamos, né, na corrupção, e que veio à tona, e que veio tudo desvendar todos esses crimes, né, onde também a gente conseguiu colocar, o povo conseguiu colocar, né, o Moro, Sérgio Moro, lá em cima, né, e realmente ele vem fazendo um papel decisivo para a nossa nação. A gente tem que continuar dando essa força para ele e destruir esse crime que vem atrapalhando o Brasil, né? Então eu acho que a gente não deve ficar aqui discutindo só falando mal, a gente tem que dar uma certa também, como se diz, colaboração, o que seria melhor para o país, né? Primeiro, eu acho que o que vem acontecendo agora com o nosso meio de comunicação, eu tenho assistido já faz 2 anos, eu acredito que uns 2 ou 3 anos, que eu venho acompanhando toda essa mídia, né, do Brasil, que vem acontecendo com o Brasil. Então nós temos aqui, por exemplo, o que eu venho assistindo, né? Antigamente eu assistia os Revoltados Online, não sei o que aconteceu com ele, né? Desapareceu de repente, a Joyce Hasselman, e vários outros, né? E também eu gostava de assistir também o Reinaldo Azevedo, né? Os Pingos nos Is. Mas o Reinaldo Azevedo, ultimamente, o que ele vem fazendo? Ele vem fazendo exatamente o que o governo quer. É dividir mais ainda o pessoal. Então, o governo já dividiu, o PT dividiu
brancos, os negros, os ricos, os pobres, os gays, os não gays. Olha, dividiu o máximo que ele conseguiu, porque é assim que é mais fácil de controlar o povo, porque um briga com o outro, fica discutindo um com o outro, enquanto o governo está lá mamando nas tetas, né? Então o que acontece? E o Reinaldo Azevedo também agora começou a criticar. Antigamente ele era, a gente via, ele chamava lá o Kim Kataguiri, né, para fazer uma entrevista e tal, e falava do povo que ia para as ruas. De repente ele ficou quietinho. Começou a dividir um pouquinho mais. Então começou a dividir também o pessoal que está defendendo nas ruas, né, a corrupção, que é o mais detestável, o que o povo mais quer hoje. O que a gente mais quer é que essa corrupção seja acabada, né, extinta. Então é isso que eu acho que a gente deveria acabar com essa divisão, como se diz, dividir mais ainda o povo brasileiro, ou a mídia, aqueles que querem o bem do Brasil. Para isso, né, eu acho que, dando agora aqui uma sugestão, né, fora isso, não dividir mais, porque, como deram outro dia um exemplo, né, uma vidraça quebrada, ela pode acabar sugerindo ainda que pode se quebrar mais ainda e acabam depedrando toda a cidade, né? Então eu acho também o exemplo da vidraça é uma coisa que eu acho também que a gente poderia também aplicar na seguinte maneira: um vidro quebrado em dois, ele é mais fácil de ser consertado um vidro que se quebra em vários pedaços. Então, se você tem um povo dividido, antigamente nós tínhamos a Arena e o PMDB, né? Eram dois partidos. Era mais fácil de juntar, né? Ou sim ou não, né? Então, era de decidir as coisas. Depois, quando aparece um monte de partidos, que quebra-se a vidraça em mais pedaços, você tem que ganhar mais partidos, você vai ter que usar mais, eles acabam usando a corrupção para isso, né? Oferecendo alguma coisa, oferecendo cargos, isso e aquilo, e fica mais difícil de ser governado. Não, nós não podemos ter muitos partidos também, partidos têm que ser determinados, tem que ter um limite de partidos, não podemos dar essa liberdade total de desunir, né? Dividir mais ainda uma coisa que já está bastante dividido, né? O que mais? Eu acho que somar, não dividir, mas somar, né? Somar, não dividir. Eu, por exemplo, gostaria de somar o meu partido, as coisas boas que eu tenho, somar com outro colega, com outro amigo, mas não dividir o que eu tenho. Porque se eu for dividir, eu vou querer dar para ele com certeza a parte que não me interessa muito. Agora, somar não, eu vou querer a parte boa dele, ele vai querer a minha parte boa. Então, somar eu acho um bom negócio, dividir nunca, né? Eu acho que ninguém falou sobre isso, talvez seja eu a única pessoa a falar somar sim, dividir não. Então eu acho que esse é um bom negócio, né? O que mais que eu gostaria de falar hoje para vocês? Sobre também, nós, os paulistas, no Brasil, nós já estamos divididos em muitos estados, né? E dentre eles, eu considero todos os estados, uma república, somos todos irmãos. Né? E todos os irmãos, digamos, uma casa, nós moramos aqui numa casa onde nós temos vários irmãos, o pai, a mãe. Então meu pai é o presidente, minha mãe a vice, e todos nós somos trabalhadores que colocamos dinheiros em casa. Agora vocês imaginem, nós sendo aqui em casa, nós em 10 irmãos, 2 trabalham e 8 ficam em casa coçando, né? É certo isso? Não é, né? E tem mais. Quando se elege um líder da casa, é eleito um líder, o irmão que não trabalha, o irmão que coça. Tá certo isso? Não está, né? Paulistas, né? Nós somos paulistas, eu sou paulista, né? Bom, vamos pegar em frente aqui. Agora não. É eleito os coronéis lá que para eles olha, quantos e quantos anos os coronéis lá do norte, do nordeste, né? Vocês sabem, eu não preciso citar exemplos aqui, né? São eles que comandam e mantêm sempre o povo pobre, né? Para poder conseguir ser reeleito
e ficam eternamente no poder. Isso está errado também, pensem mais sobre isso também, né? E para finalizar, para o vídeo não se estender muito, falar sobre os votos. Os votos, se somos democracia, os votos não podem ser obrigatórios. Porque aqui no Japão, eu que moro aqui no Japão, eu, como se diz, sempre gosto de comparar, porque eu considero o Japão aqui um verdadeiro paraíso. Aqui nós temos segurança, saúde, tudo. Um povo honesto, um povo super educado, um povo super gentil. Olha, se o Brasil tivesse o povo japonês, um povo igual ao povo japonês, com a educação, eu acho que nós seríamos o maior país do mundo, né? Voltando ao assunto, né, de que eu acho que... eu perdi um pouquinho a pauta aqui, mas eu vou continuar falando sobre o que eu acho importante para o Brasil, né? Bom, antigamente eu achava que a educação era uma coisa muito importante. É lógico que é importante. Eu achava o mais importante. Eu mudei um pouco de ideia depois que eu vi que o emprego, o trabalho, ser empregado, esse é o mais importante. Então eu considero na ordem, né? Primeiro, o trabalho. Segundo, a segurança. E vem em terceiro, a educação, saúde, tal. Se todos tiverem um trabalho, né? Estão trabalhando, se tivermos a segurança, aí sim, a educação ela vem naturalmente, a saúde, né? E a educação, etc. Então, é lógico, né, que a educação é muito importante. Eu achava o mais importante. É, para mim, ainda muito importantíssimo. Mas antes da educação, vem o trabalho, né? Porque nós não podemos ter tanta gente desocupado no Brasil como nós temos no Brasil. Meu Deus do céu, a gente chega na cidade do interior, às vezes você está entrando na cidade, já tem 3, 4 olhando o pessoal que está entrando na cidade, né? Isso é uma coisa interessante que... Uma vez eu fui com um amigo japonês, ele falou, ninguém trabalha aqui, não, hoje é quarta-feira, olha quanta gente no bar ali tomando umas cachaças, está todo mundo olhando passar, o tempo passar. Jovens, não são pessoas idosas, não. Então, tudo isso, eu acho que o trabalho é importante. Nós devemos, primeiro, empregar todo o povo e dar trabalho, e depois, sim, a segurança. Nós temos que ter segurança no Brasil. Piorou de uns anos para cá, meu Deus, antigamente eu ia para o Brasil, eu ia todos os anos, eu não sabia, como se diz, eu não conseguia enxergar a mudança, que o Brasil andava para trás e não para frente. Depois que eu fiquei 3 anos sem ir para o Brasil, eu levei um susto tão grande que a segurança no Brasil é cada vez pior, cada vez pior. Então eu acho que para a gente conseguir também melhorar o país, a gente tem que comparar com alguma coisa, né? A gente, por exemplo, as pessoas que nunca saíram do Brasil, coitado dele, não pode comparar uma outra cidade, ou ele nunca saiu da cidade, como é que ele pode saber que o que é bom para ele, se ele não tem um ponto de referência, né? Então, nós temos que conhecer outro lugar para a gente poder comparar, né? E fazendo a comparação, você vai saber o que é bom e o que é ruim, o melhor ou pior, né? O que mais que eu gostaria de falar hoje aqui? Eu acho que eu vou acabar por aqui hoje, depois eu falo de outros assuntos em outros vídeos para não ficar tão comprido assim, tá? Então, o vídeo de hoje, eu acho que eu vou colocar até um título aqui, né, que isso me veio na cabeça agora. Eu acho que somar sim, dividir não. Isso fica para o Reinaldo Azevedo, né, para Joyce Hasselman, né, que andam aí discutindo. Eu gosto, assisto todos os programas deles, né, mas eu não gosto quando um fica metendo o pau no outro, dividindo ainda cada vez mais. Eu acho que vocês deveriam dar exemplo, né? E não fazer como o PT, dividir mais o país ainda, tá? Um alerta para vocês, principalmente para o Reinaldo Azevedo, porque ele se acha o bom. Eu acho legal que ele se ache o bom, mas não meta o pau. Vamos somar e não dividir, ok? Até mais.